E Deus falou grandemente no meu coração por esses dias nessa palavra. Neemias 2, vou começar a ler do 17, irmãos. Hoje Deus quer falar de reconstrução de muros, né? Então, vamos atentar o que o Senhor tem para falar hoje para o teu povo. 2,17, irmãos. Então lhe disse, todos acharam? Então lhe disse, bem vedes vós a miséria em que estamos em Jerusalém. Está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde comigo, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Então lhe declarei com a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantamos-nos, edificamos, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobia, o servo Amonita, e Gessem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, dizendo, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Até que, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que Neemias era o copeiro do rei, né? Os irmãos podem tomar o seu assento. Era copeiro do rei, né? Neemias, a cidade foi devastada, né? Neemias ficou sabendo por uma carta que a cidade tem sido devastada. E Neemias se entristeceu o coração, né? Na cidade no qual os pais dele nasceu ali, no qual conviveu ali os pais dele. E Neemias se entristeceu o coração, e ele no coração ele viu que ele precisava fazer algo. Mas o que me atentou no começo da palavra, que antes de Neemias tomar uma posição, Neemias orou e jejuou. Então aqui Neemias nos ensina que antes mesmo da gente se posicionar é necessário orar e jejuar para entender o que Deus quer realmente de nós, né? Então aqui a gente vê que Neemias não chegou até o rei, por mais que ele tivesse uma credibilidade, porque a palavra diz que Neemias era um copeiro fiel. Então ele tinha uma certa credibilidade com o rei. Mas Neemias, antes mesmo de chegar ao rei, ele teve o tempo de jejuar e orar e entender como ele ia chegar ao rei. Porque a palavra diz que Neemias chegou até o rei viu Neemias triste, né? Com a tua afeição triste, e o rei perguntou o que ia acontecer. O que estava acontecendo? Foi uma oportunidade, uma brecha no qual ele pôde entrar no assunto do qual ele já sabia. Mas aqui nós também entendemos que tem momento certo e a hora certa para se posicionar. Não foi de qualquer jeito que ele chegou até o rei. Teve um preparo, teve os caminhos sendo preparados, né? Porque se ele não tivesse jejuado e não tivesse orado, como seria que o rei poderia recebê-lo? Aqui a gente vê também que Neemias, mesmo estando em terra estrangeira, e aqui era um povo idólatra, Neemias guardou a fé. Por isso que Deus o honrou, né? Aqui o Senhor nos ensina que independente ou não de onde você está, ou independente ou não de que terra anda habitando, será que tem guardado a tua fé, enraizado aquilo que o Senhor te ensinou? Porque Neemias, antes mesmo de pedir algo para alguém, Neemias foi para o secreto, foi conversar com Deus, né? Aqui a gente vê que Neemias é temente a Deus. Eu muito me admirei em Neemias, porque a gente vê que Neemias é um homem de grandes qualidades. Não era somente um copeiro, porque ele tinha sim credibilidade também com Deus. Eu acho que era o mais principal do que realmente com o rei, né? Mas o que ele precisava para levantar os muros era material. Então ele precisava da ajuda humana, como se diz, nem tudo é espiritual. Ele precisava também, mas ele também cuidou do espiritual. A gente vê desse jeito. E o Senhor tomou os caminhos, e o rei permitiu que Neemias saísse dali para voltar a Jerusalém e reerguer os muros, né? E a gente vê quanto que Neemias foi obediente, né, irmãos? Neemias soube como falar, soube como entrar nesse detalhe e poder cuidar daquilo que o incomodava, porque querendo ou não, o coração de Neemias ainda estava em Jerusalém, e Neemias sofria de ver o povo assolado, um povo que estava distante dos caminhos do Senhor, né?
E Neemias fez muito mais do que somente reerguer o muro. Neemias foi muito além. Mas a gente vê que Neemias tapou as brechas. Quando ele viu que os inimigos estavam observando, a primeira coisa que Neemias foi fazer foi tapar as brechas, né? Porque ele sabia que se tem brecha, o inimigo está olhando, o inimigo está vendo. Será que nós temos prestado atenção nas brechas que tem que estar aberto no dia a dia? Será que nós temos fechado as brechas para que o inimigo não ache motivo de ficar afrontando ou achando motivo de ficar olhando o que nós temos feito? Será que aquilo que o Senhor delegou sobre a minha mão e a sua, nós temos fechado a brecha para que o inimigo não venha ficar afrontando, e nós temos a posição de saber como revidar em meio a tudo isso, né? Então a gente vê que Neemias era um homem cuidadoso, porque antes mesmo dele fechar as brechas, a gente vê que Neemias orou de novo. Então Neemias era um homem de oração, e mais uma vez Neemias nos ensina que sem oração e sem jejum não tem como ter resposta. Sem oração e sem jejum não tem como ter visão, ter direcionamento. Irmãos, Neemias simplesmente não podia chegar na frente do rei e falar: eu quero voltar a Jerusalém, porque ele não sabia o que ia encontrar lá, mas ele tinha uma proteção espiritual. Deus já tinha tomado os caminhos, Deus já tinha preparado o povo para ajudar Neemias. Aqui nós entendemos também que nós não caminhamos sozinhos. Muitas das vezes Deus levanta as pessoas certas para te ajudar a reerguer os muros de novo, mas não é de qualquer jeito, não é qualquer um escolhido da forma que você quer, né? Porque, como eu disse, é muito bonito de ver que Neemias estava cômodo, digamos assim, numa posição confortável. O rei estava bem para ele, mas ele se colocou no lugar daqueles que ficou para trás e foi cuidar do lugar na onde ele morava, na onde ele habitou. Ali causou sofrimento a Neemias. Será que nós temos olhado assim também para o outro, ou nós temos se preocupado somente com o nosso bem-estar? Né? E Neemias nos ensina muito, porque nos tempos de hoje, muitas das vezes, chegam as coisas às nossas mãos, nós queremos abraçar, sem antes mesmo perguntar a Deus se realmente é o que Ele quer, ou se nós estamos capacitados a fazer o que está chegando a nós. Porque aqui chegou a carta Neemias da cidade, mas primeiro Neemias foi orar e jejuar. Ele não chegou pegando de qualquer maneira, ele foi se preparar. Será que nós temos feito isso hoje em dia? Ou será que nós achamos que nós temos que abraçar tudo, sem saber realmente se nós vamos ter esse direcionamento, se nós vamos ter esse caminho aberto para fazer o que está chegando? Nós precisamos, nesse tempo de hoje em dia, irmãos, ter discernimento para entender realmente o que está vindo nas nossas mãos, se é de Deus ou não. E se nós vamos ter estrutura, como Neemias teve, para saber lidar com o inimigo lá à frente. Porque nós vemos aqui que Neemias teve empecilhos na caminhada. Neemias teve quem apontou e disse: não vai conseguir. São apenas judeus querendo fazer alguma coisa. Acha que vai dar alguma coisa? Só que aí que está a questão. Aqueles que se levantou e esqueceu que quem estava com Neemias era maior do que eles. Será que eles conheciam a intimidade que Neemias tinha com Deus? Porque a tua intimidade é somente Deus que conhece, irmão. Não é pastor, não é obreiro que vai saber a tua intimidade do dia a dia. Neemias orava, Neemias jejuava, Neemias falava com Deus. E o que aqui nós aprendemos da seguinte forma: se nós temos intimidade com o Pai, por que temer? Porque temer a afronta do inimigo, que muitas das vezes quer nos calar, nos afrontar, né? Mas nós sabemos, nós não precisamos do reconhecimento de ninguém, né? Nós só precisamos ter o reconhecimento de Deus, mas também saber discernir até que ponto, né? Nós como vamos caminhar. Não vamos apressar, porque por mais que era sofrimento para Neemias ver o povo, ele não se apressou.
E mais uma vez Neemias nos ensina a nos calar no momento certo, a nos levantar no momento certo, irmãos. Tudo tem um tempo, tudo tem um momento certo para fazer, tudo. Então Neemias não fez assim de qualquer jeito, não foi somente reerguer os muros. Eu quis lá levantar os muros em Jerusalém, reconstruir novamente. Não, teve todo um preparo, teve toda uma avaliação do terreno, o que realmente precisava. Será que você tem olhado para dentro de si e visto o que realmente precisa para se levantar de novo? Será que você tem observado, Deus, o que falta em mim para me levantar de novo? Será que é falta da oração? Será que é falta do jejum? Será que é falta do perdão? Né? É necessário olhar por você mesmo e começar a ver. Mas Senhor, primeiro eu tenho que fechar as brechas, depois eu começo a reforma, porque daí com as brechas fechadas a gente começa, hora que levantar não fica nada, nenhuma brecha, porque fala que o inimigo não precisa de muito, irmãos, para fazer uma bagunça. Só precisa de uma pequena brechinha para fazer aquela bagunça toda. Então a palavra do Senhor nos atenta hoje nessa noite, que é necessário oração, é necessário busca, é necessário intimidade, porque mais à frente na palavra do Senhor ali, em Neemias mesmo fala, os que edificaram o muro, os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha arma. O que eu lendo essa palavra, eu achei muito interessante essa parte, porque assim, eles não pararam, mas eles tinham uma proteção. Aqui o que o Senhor fala, mesmo você estando em pé, é necessário estar vigilante. Mesmo você cuidando da obra, você não pode abaixar a guarda a momento nenhum, porque o teu inimigo estará ao teu derredor a todo tempo. E se no momento você abaixar a guarda, você pode cair. Então vamos ficar vigilantes, irmãos. Não é porque nós estamos na presença do Senhor que nós não vamos ter lutas. Não é porque nós estamos na presença do Senhor que nós temos que andar despreocupado. O Senhor nos ensina que nós precisamos estar vigilantes, dependendo no território no qual andamos, no campo que nós estamos, porque esses homens precisavam estar vigilantes, porque ele estava sob ameaça. Ele sabia que precisava cumprir com êxito aquilo que Neemias colocou a eles, mas eles também sabiam que precisava preservar a tua vida, precisava preservar a si. E assim somos nós. Nós cuidamos das coisas do Senhor, mas nós temos que estar vigilantes ao nosso caminhar. Porque o Senhor fala que nós temos que estar vigilantes para não cair. Porque aquele que está de pé se cuide para não cair. Porque nós sabemos que a todo tempo o inimigo vem com as suas artimanhas, muitas das vezes para distrair. Né? Que estejamos atentos, irmãos. Que estejamos ligados àquilo que o Senhor quer falar para nós. Né? Porque Neemias foi bem sucedido, mas porque ele foi um homem obediente. Né? A gente vê que Neemias foi um homem obediente a Deus. Foi obediente, ele só fez aquilo que o Senhor falou a ele para fazer. Né? Uma palavra que eu acho muito interessante também é Esther. Esther também, a rainha Esther também estava num ambiente, numa terra idólatra, mas ela guardou a fé. E a gente vê que para a rainha Esther se posicionar, ela jejuou e orou. Porque por causa disso que aquele povo venceu. Porque se ela não tivesse posicionado como uma mulher de oração e uma mulher que jejuou, aquele povo não teria ganhado. E a gente vê que Esther era uma mulher obediente também. Porque quando ela adentrou na presença do rei, Mordecai falou para ela, não fale nada. E assim ela obedeceu. Será que nós temos obedecido àqueles que têm tentado nos orientar? Né? Será que nós temos ouvido ao nosso redor aqueles que têm falado conosco, irmãos? Porque muitas das vezes nós queremos fazer aquilo que é bom para o nosso ego, aquilo que nós ansiamos. Porque Esther ficou calada. E na hora que ela precisou se levantar, ela se levantou no momento certo. E ela também venceu como Neemias venceu. Então que nós venhamos entender que é necessário orar, que é necessário ser mulher e homem de oração,
para ter a sensibilidade de compreender a instrução que o Espírito Santo tem nos falado. Que nós não venhamos ficar desapercebido, desatento o que o Senhor tem feito, irmãos. Porque para chegar uma obra para ser bem concluída, precisa de um bom operário. Mas por trás de um bom operário, teve aquele que o instruiu. Então não tem como você fazer sozinho. Não tem como você dizer, eu faço assim, se você não tiver uma visão do que tem que fazer. Neemias foi necessário ver o que era necessário. Foi necessário ver o que precisava, né? E Neemias, ele teve o preparo de tudo. Prepararam desde as portas, as madeiras, porque para ele passar para os lugares, ele precisava de uma permissão e uma carta do rei. E ele soube como falar com o rei, e ele teve todo esse direcionamento. Quando a gente vê, quando as coisas é de Deus, quando as coisas é direcionada pelo Espírito Santo, não tem embaraço, não tem bagunça, não tem aquele por acaso, né? Não, quando é de Deus, tudo vai caminhando, porque foi assim. Neemias achou que não conseguiria sair da presença do rei, porque ele era um copeiro, né? Ele era fiel ao rei, e o rei precisava dele, né? Mas não, daí o Senhor tomou os caminhos, levou Neemias por um tempo, porque o rei falou que era por um tempo, que o rei queria ele de volta lá. Então a gente vê que Neemias teve a sabedoria correta de orar e buscar, irmãos. Se você tem tentado fazer algo, tem buscado algo, ora primeiro, busca primeiro, vê se realmente é o que o Senhor quer. Para lá na frente, se você encontrar alguma coisa, algum embaraço, você consegue se sair bem, porque o Senhor já te deu as estratégias, o Senhor já te deu o entendimento correto. Porque muitas das vezes nós ficamos frustrados, nós desanimamos, porque muitas das vezes nós esquecemos de perguntar para Deus se aquilo é do agrado dele ou é do seu agrado. Mas é difícil. Eu sei como é difícil. Muitas das vezes algo que nós queremos muito, nós temos que deixar para lá porque não é o que o Senhor quer. Será que nós estamos prontos para ouvir o não de Deus também? Se Deus falar, não é seu tempo de colocar as mãos, é necessário sentar e esperar. Será que está preparado para esse tempo, né? Porque nós sabemos que não é da maneira que nós queremos. Não é do jeito que nós queremos. Porque acho que quando Neemias recebeu essa carta, né, falando de como estava Jerusalém, acho que era a vontade dele e era já correr para lá. Mas ele teve a paciência e o tempo e a sabedoria. Que a gente vê que Neemias teve sabedoria. Então vamos ter sabedoria para pedir a Deus aquilo que tanto nós almejamos, aquele lugar que tanto você quer chegar. Pergunta a Ele, Senhor, é tempo? E no meio do caminho o Senhor vai estar comigo? A hora que eu estiver lá, o Senhor vai estar na minha retaguarda? Porque em todo o tempo o Senhor estava com os olhos a Neemias. A gente vê o cuidado de Deus, porque por mais que Sambalate e Tobias se levantou, nada eles puderam fazer. Porque eles não conseguiram ver mais nada, porque eles fecharam as brechas. Nessa noite, irmãos, fecha as brechas. Começa a analisar você mesmo e começa a fechar as brechas. Começa a olhar ao teu redor e ver aonde preciso fechar a brecha. Se é dentro da tua casa, se é no relacionamento com teus filhos, né? Agora que não seja somente os muros, mas nós precisamos ver, Senhor, aonde eu preciso fechar as brechas, e que o Senhor comece a me instruir como trabalhar, como levantar os muros, o que precisa ser mudado, né? O que precisa ser reformado, Pai. Né? Será que hoje você tem coragem de olhar dentro de você e fazer esse autoanálise e começar a perguntar para Deus que muro que brecha que eu preciso fechar, Espírito Santo, para que o meu muro comece a ser reerguido da forma correta, né? Que não venha ter embaraço e nem confusão, para quando o inimigo se levantar, eu ter o respaldo de saber que as minhas brechas foi fechada e que eu consigo continuar levantando. Porque eu falo que acho que reforma é mais demorado do que você pegar algo no zero e levantar. Porque você precisa voltar, tirar aquilo que não presta, jogar fora e colocar algo novo. Não tem como o Senhor habitar, né, num templo sujo. O Senhor precisa habitar num templo limpo.
Então olha para dentro de si nessa noite. Olha para dentro de você e começa a se autoanalisar. Começa você mesmo se auto ser o seu juiz, o seu julgador. Para que depois, a hora que começar, você ver, falar, nossa, verdadeiramente, Deus, os muros puderam ser reerguidos de uma maneira extraordinária. Né? Que nessa noite, irmãos, nós possamos nos atentar todos os dias às nossas brechas, porque muitas das vezes um comportamento errado ou uma fala errada é motivo de uma grande confusão. Porque aqui, se Neemias tivesse debatido com Sambalate, Tobias, às vezes ele não teria conseguido fazer tudo ou do jeito que ele fez. Então, muitas das vezes, muitas afrontas, nós vamos precisar nos calar. Por mais que nós estejamos na nossa razão. Né? Que Neemias estava ali só para fazer o bem. Mas ele estava na razão dele, mas teve a afronta desses homens. E ele conseguiu se calar. Mas porque ele estava na presença, irmãos. Ele sabia para que ele foi chamado. E muitas das vezes, quando nós sabemos para que nós fomos chamados, nós não perdemos tempo debatendo com aqueles que não sabem o porquê. Né? Porque muitas das vezes nós precisamos ser maduro o suficiente. Porque muitas das vezes a nossa fé é colocada na parede, né? Muitas das vezes a pessoa olha e fala, mas quando a gente sabe para que nós fomos chamados e quem nos escolheu, para que ficar debatendo? Nós só olhamos e falamos, nós vamos continuar caminhando, mesmo chorando, né? Nós vamos caminhando, porque nós sabemos, aquele que cuida de tudo, está no controle de tudo, né? Então, que nessa noite nós venhamos entender. Vamos ter a sabedoria que Neemias teve. Vamos descer como Neemias desceu. Vamos ser humildes para descer como Neemias desceu. Porque Neemias, como eu disse para os irmãos, Neemias ocupava uma posição alta. Mas ele foi humilde de chegar até o rei e falar com o rei. E pedir ajuda do rei para passar naqueles outros lugares que ele precisava passar. Não sejamos independentes demais, irmãos. Né? Deus precisa de um povo dependente dele, que sabe olhar para ele e falar, Pai, eu posso, porque eu só vou se o Senhor permitir que eu vou. Né? Que tenhamos essa dependência com o Pai, como Neemias teve, para receber as instruções que Neemias recebeu. Porque não é fácil, né? Então que nós venhamos se atentar a tudo que chegar às nossas mãos. Que nós venhamos perguntar para o Senhor se realmente é aquilo que Ele quer para nós, ou é algo que nós desejamos tanto, que muitas das vezes nós ficamos vidrados e esquecemos de saber se realmente está do agrado do Pai. Né? Porque muitas das vezes nós pegamos prova com a mão, né? Às vezes nós mesmos sofremos algumas decepções por nossas culpas mesmo, não é culpa do Senhor. Porque se nós tivéssemos a sensibilidade ou a dependência de entrar no nosso quarto e falar, Pai, é do teu agrado, se eu dar um passo para frente, o Senhor vai estar comigo? Então nós temos que se preocupar no tempo de hoje, se nós estamos caminhando no caminho que o Senhor quer para nós, ou se nós estamos caminhando no caminho que nós queremos. Será que nós temos essa dependência de abrir mão das nossas vontades para viver a vontade de Cristo? Para fazer aquilo que Ele escolheu para nós, né? Porque pelas nossas vontades muitas das vezes nós estaríamos sentadinhos no banco quieto, mas quando nós escolhemos caminhar com Cristo e fazer o que Ele escolheu para nós, não é mais sobre o que eu quero, é sobre o que Ele quer para mim. Não é mais sobre o que eu tenho, é o que Ele vai me dar, né? Então, quando nós entendemos isso, quando nós temos esse amadurecimento, tudo fica mais fácil, né? Quando nós caminhamos da maneira que Cristo quer, né? Aqui no primeiro versículo de Neemias, ele faz a oração e ainda ele fala: esteja, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante a ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Neemias, ele teve a capacidade de falar para o Senhor que ele era um pecador,
né? Momento nenhum Neemias se achou santo demais ou poderoso demais em fazer em levantar estes muros. E ele fez essa oração para Deus. Aqui a gente vê que Israel estava em pecado, né? E Neemias foi chamado lá para mudar a história deste povo, para avivar de novo este povo para os caminhos do Senhor. E foi para isso que Neemias foi chamado. Além de levantar os muros, ele foi de novo falar as boas novas do Senhor, tirar esse povo do velho hábito, né, e voltar de novo para o Senhor. Então aqui a gente vê que Neemias reconhece. Irmãos, não é feio reconhecer o que nós somos pecadores. O que você não pode é permanecer no pecado, é permanecer no erro. O Senhor está corrigindo, o Senhor está falando, e você vai lá e pede perdão e acomete os mesmos erros. Não se posiciona como um verdadeiro adorador, porque nós devemos se preocupar se nós temos exalado um bom perfume diante das narinas do Senhor. Porque é fácil todas as vezes nós errarmos. Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Nós sabemos que o Senhor é misericórdia, que o Senhor é graça, mas até quando? Porque você não se posiciona como um homem ou como uma mulher, um adorador por excelência. Porque muitas das vezes abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades é difícil. Abrir mão daquilo que eu quero é difícil, né? Nós precisamos tirar o velho costume do velho homem. Foi isso que Neemias fez com este povo. Tirou o mau costume deste povo que já estava ali, que já nem tinha mais esperança. Neemias foi como uma esperança. E quantas das vezes chega a uma oportunidade de mudança de vida, mas não, tirar a velha capa, colocar uma nova roupa, é difícil, porque como eu falei, reforma, é necessário quebrar tudo e colocar tudo novo. Isso leva tempo, tem que fazer uma limpeza. Não tem como colocar, não tem como pegar material novo e colocar em algo que está destruído. Vai ter que tirar e colocar tudo novo. Mas muitas das vezes nós não permitimos essa reforma que o Senhor muitas das vezes quer fazer em nós, porque dói, porque é necessário jogar fora o velho hábito. E o Senhor fala que não tem como pegar um remendo novo e colocar numa roupa velha, porque vai rasgar de novo. E é dessa maneira, irmãos. Neemias, aqui a Bíblia não fala, mas certeza que ele teve que limpar os muros, porque estava quebrado, foi incendiado, teve que limpar, teve que fazer algo. Ele não tinha como pegar uma madeira nova, uma porta nova e colocar aonde está velho. Teve todo um trabalho, uma mão de obra, teve um processo ali. A nossa vida com Cristo é dessa maneira, é tudo um processo. É processo ali que dói, porque a gente fala que dói porque é quebrado, todo o processo dói, e todo o processo de crescimento dói. Acho que muitos já ouviram falar que crescer dói, e é dessa maneira. Para a gente crescer dói, para a gente amadurecer não é fácil, para chegar no nível de muitas das vezes uma fala errada de alguém, ou uma cara feia já não te traz mais transtorno nenhum. Para chegar nesse nível também dói, porque o Senhor vai te ensinando, tudo é ensinamento, né? Então que nessa noite nós vamos entender isso, que para o Senhor pegar você e fazer a reforma, vai ser necessário tirar tudo que é de velho e jogar fora. Mas tenho certeza que o Senhor tem coisas novas e grandes, e a hora que você olhar e falar verdadeiramente, Deus, valeu a pena deixar os entulhos para trás e colocar de novo uma nova mulher, um novo homem, né? Vestir uma nova roupa, porque o Senhor tem uma mesa preparada para todo mundo, irmãos. O Senhor não está olhando a tua deficiência, Ele somente quer curar a deficiência que muitas das vezes nós não queremos abrir mão, né? Abrir mão de algumas coisas. Mas para caminhar com Cristo nós temos que abrir mão de muitas coisas. Nós temos que abrir mão de muitas coisas para agradar somente a Ele. Mas nós sabemos que enquanto nós vamos caminhando, Ele vai fazendo. Enquanto nós vamos deixando Ele tirar as rebarbas, tirar os entulhos, Ele vai pondo coisa nova. Ele vai fazendo. E cada dia mais vai virando um ser humano novo, uma pessoa nova, uma pessoa que começa a ver diferente, né?
Então é dessa maneira. Muitas das vezes nós somos carentes de nós mesmos reconhecer o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos imperfeitos, né? O quanto muitas das vezes nós esquecemos das nossas limitações como ser humano. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender que nós somos seres humanos falhos. E quem segura nas nossas mãos em todo o tempo é o Senhor. Né? As nossas limitações, os nossos erros, o Senhor compreende quando nos chama. Porque o Senhor, antes mesmo de nos escolher, Ele sabia. E Ele conhecia cada um de nós. Porque o Senhor, quando o Senhor chamou Neemias, Ele sabia de Neemias. Ele sabia quem era Neemias e que Neemias não tinha se corrompido com aquele povo. Né? Então que nós não venhamos se corromper com aquilo que muitas das vezes, porque a gente costuma falar que não é o ambiente que nós estamos que faz que a gente é. E sim, a gente é o ambiente, nós mudamos o ambiente quando nós chegamos. Que você não seja outra pessoa, porque o ambiente que você está, muitas das vezes não fala a mesma língua que você. Né? Que você continue mantendo a tua fé. Afunda as raízes, irmãos. Afunda as raízes para que venha cada dia mais se aproximar de Deus. Né? Que cada dia mais você venha falar mais ainda. Porque quando o vento bater, ou quando as afrontas chegarem, você tem raiz suficiente para aguentar o vento. Porque como fala, o bambu no vendaval ele deita, mas ele levanta de novo. Então que assim quando nós estamos enraizados em Cristo, é desse jeito. Nós deixamos a bagagem do velho homem para trás e nós pegamos a bagagem do novo homem. Mas não é fácil. Falar que é fácil, nós vamos enganar nós mesmos. Porque abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vontades para viver em Cristo, isso é um tempo de amadurecimento. E entender que é bem melhor viver com Cristo do que sem Ele. É bem melhor nós caminharmos entendendo que Ele está com nós do que não estar com Ele. Porque aqui a palavra fala, ai se Daniel não tivesse com Cristo, com Deus. Ai se Daniel não tivesse guardado a tua fé. Não foi o homem quem fechou a boca do leão. E Daniel também, ele tinha uma posição alta. Mas mesmo assim ele não quis abrir mão da sua fé para usufruir do bem material daquela terra. Porque muitas das vezes nós estamos tão ansiosos que nós queremos conquistar só o bem material dessa terra. Aonde o tempo e a traça e a ferrugem corrói. E esquecemos de cuidar das coisas do céu. Né? Cuidar daquilo que ninguém pode tirar. E a gente vê também que era outro que orava e jejuava. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmãos. Aqui a gente vê a necessidade de orar. É necessário, irmãos, o tempo de hoje é necessário voltar aí para o quarto e contar para Deus as suas limitações. Falar para Deus, Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Ter sinceridade. Muitas das vezes você fala, irmãos, mas Deus é onipresente, onisciente, onipotente, Ele me conhece. Mas muitas das vezes o Senhor fala, eu quero te ouvir. Eu quero ver o que você tem para me ofertar. Porque muitas das vezes nós esperamos o que Deus tem para me dar, mas o que você tem para dar para Deus. Então com esses três personagens da Bíblia, com o profeta Neemias, com a rainha Esther e com Daniel, eu entendo que é necessário orar, irmãos. Não é mais tempo de nós acharmos que nós podemos fazer tudo sem oração e sem jejum e também ter a paciência de esperar o Senhor responder. Porque muitas das vezes nós entramos num propósito de oração, de jejum e nós queremos a resposta para ontem. Aqui a gente vê que todos eles tiveram um tempo, né? E ai se Daniel não orasse, ai se Esther não orasse, ai se Neemias não orasse contra outros aqui na Bíblia. O que seria? Será que nós não temos batido cabeça por causa disso? Né? Será que nós não temos visto por causa disso? Então que nós venhamos entender dessa maneira. Que o Senhor venha nos ajudar como seres humanos limitados e imperfeitos. Mas que quando nós entramos no nosso secreto, é só você e Deus. E a intimidade com Ele é só você e Deus. Né?
as suas limitações, quem conhece é Ele. Não precisa expor para o homem aonde te dói. Começa a fechar as brechas, porque muitas das vezes as nossas brechas é isso. Nós contamos para todo mundo o nosso problema, nós falamos para todo mundo aonde nos dói, e esquecemos de entrar no quarto e falar: Senhor, é aqui a minha limitação, é aqui que tem me doído. Então não mostra, não dá armas para o inimigo te atacar aonde te dói. Foi isso que Neemias fez. Ele fechou, ele tinha um plano, mas vamos tapar as brechas para que eles não entendam. E eles conseguiram fazer uma estratégia para quando esses homens se levantassem. Eles estavam preparados para atacar. Então assim somos nós na vida espiritual. Nós temos que estar preparados para os dias maus. Porque muitas das vezes nós achamos que caminhar com Cristo só é alegria. E não é só alegria. Não é só. Vai ter dias de choro, vai ter dias de lutas, vai ter dias de guerras. Mas em todos os dias nós sabemos que nós temos o cuidado e a proteção do grande eu sou. Né? Então essa é a palavra que o Senhor me deu nessa noite, irmãos. Que nós venhamos se atentar. E nessa noite você chega na tua casa, entra no teu quarto, pergunta para Deus se você não sabe aonde estão as brechas, porque brechas são pequenas, mas comece a se autoanalisar. Senhor, aonde estão as brechas desse ser humano tão imperfeito, que às vezes eu sou. Me ajuda a melhorar, me ajuda a tapar as brechas, para que o Senhor comece a colocar um novo homem, uma nova mulher, né, na presença de Deus. Que nós venhamos entender em todo o tempo isso. Mas não esquece, irmãos, que esses homens só venceu porque orou e jejuou. Não se preocupe, o homem limitado que muitas das vezes somos, né? O homem perfeito que muitas das vezes somos, porque o Senhor nos entende, mas que todos os dias nós tentamos melhorar como ser humano e como homem e mulher de Deus, para poder entregar o melhor a Ele. Então que nessa noite nós vamos fazer esse autoanálise e falar para Deus nos ajudar. Né? Que o Senhor abra os céus, que o Senhor abra o teu entendimento, como abriu de Neemias e Esther, né? Que o Senhor venha falar contigo, porque nós somos pequenos diante do Pai, né? Assim nessa noite eu agradeço a minha oportunidade, aquilo que eu não pude expressar, que o Senhor expressa ao teu coração. Eu louvo a Deus pela minha oportunidade, né? Eu dou graças a Deus porque antes mesmo de chegar a palavra para os irmãos, chega a mim. Porque eu sou um ser humano limitado e imperfeito. E o Senhor sabia quando Ele me chamou. Quantas das vezes nós nos sentimos fracos. Mas é Ele que segura nas nossas mãos e fala: ei, caminha porque eu sou teu Deus. Quantas das vezes é necessário nós sentarmos no colo do Senhor e falar: Deus, está difícil, mas a minha confiança está em Ti. Né? Então que nessa noite os irmãos fiquem com essa palavra. E que o Senhor venha abençoar. Que o Senhor venha te ajudar a limpar a tua casa, a ajudar. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade no nome do Senhor Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.